Bom dia, quinto ano, tudo bem? Hoje, dia 15 de julho, quarta-feira, vamos para mais um conteúdo de ciências. Hoje nós vamos falar sobre eletricidade. A leitura vai iniciar na página 85 e depois eu vou explicar para vocês a página 88. Vamos lá. A eletricidade é uma manifestação de uma das formas da energia, a energia elétrica. A partir do século XIX, o ser humano começou a gerar artificialmente a energia elétrica. E a partir disso, o modo de vida das pessoas mudou bastante. Atualmente, a eletricidade faz parte de nossa vida e tornou-se fundamental ao nosso conforto e progresso. Hoje você se imagina sem energia elétrica, tendo que viver à luz de velas? A eletricidade pode ser percebida quando ligamos a televisão ou o computador. Acendemos uma lâmpada, guardamos um alimento na geladeira para conservá-lo, entre várias outras ações do nosso cotidiano. Na natureza, ela pode ser percebida sob a forma de raios, que são descargas elétricas ocorridas na atmosfera. São semelhantes às correntes elétricas que fazem funcionar os eletrodomésticos, só que com uma intensidade bem mais forte. 86, vou pedir para vocês sublinharem esse primeiro parágrafo, por enquanto. Alguns corpos permitem que a corrente elétrica passe com facilidade. Diz-se que esses são corpos bons condutores de eletricidade, ou seja, bons condutores é quando a eletricidade passa com facilidade do objeto para a corrente elétrica e vice-versa. Exemplos de bons condutores são a água, os metais, nosso corpo, o ferro, o cobre e o estanho. Esses últimos são tão bons condutores que são utilizados na fabricação de fios elétricos. Bons condutores é aqueles aparelhos que, se você colocar a mão e estiver na energia elétrica, você leva uma descarga. O nosso corpo é bom condutor, nós podemos levar um choque, né? O terceiro parágrafo também podem sublinhar. Quando um corpo não permite que a corrente elétrica passe com facilidade, é chamado de mau condutor, por dificultar parcial ou completamente a passagem da corrente elétrica. Os maus condutores são também chamados de isolantes. Então, os maus condutores é o contrário dos bons condutores. Eles não deixam a corrente elétrica passar com facilidade. O plástico, o couro, a lã, a madeira e o isopor são alguns exemplos de corpos isolantes, né? Caso você coloque a espuma lá na tomada, você não vai levar choque, porque a espuma, ela não é uma boa condutora, mas dá para você fazer isso, hein? Circuito elétrico. Para que um aparelho elétrico funcione, a corrente elétrica precisa percorrer um caminho fechado passando pelo aparelho e dentro dos fios sem interrupções, formando assim um circuito que chamamos de circuito elétrico. Gente, você pega um aparelho, você coloca na tomada, automaticamente ele vai ligar. Agora, vocês já perceberam que se vocês dobrarem muito o fio, ele acaba quebrando, começa a dar mau contato? Então, isso é a interrupção do circuito elétrico. Observe o experimento na página seguinte, realizado com fio de cobre, uma pilha e uma lâmpada pequena, para verificar como funciona o percurso feito pela eletricidade. Por exemplo, eu tenho aqui, o circuito aberto, notem aqui, e o circuito fechado. Pode-se observar acima que uma ponta do fio de cobre foi fixada com fita adesiva no lado negativo da pilha e a outra ponta enrolada na base da lâmpada que não acendeu porque o circuito estava aberto, evitando a passagem da corrente elétrica. Olha só, eu peguei aqui para vocês verem a calculadora. Se vocês notarem, a pontinha da pilha aqui tá do lado negativo, e o melhor, lado positivo, e aqui também positivo. Se eu tirar, gente, essa pilha, colocar o lado contrário, colocar os dois no positivo, ela não funciona, ela só fica assim, Agora, se eu mudar, colocar os dois, um positivo para lá e um positivo para cá, tá vendo? Ela funciona. Os dois no negativo, os dois no positivo, ele não funciona. A lâmpada acendeu depois de ser encostada da pilha, porque o circuito foi fechado. Nesse caso, a pilha serve como fonte de energia que permite à lâmpada emitir luz. Nós temos aí um quadro com os cuidados com a energia elétrica, né? Não colocar o dedo nem introduzir objetos nas tomadas, manter aparelhos elétricos longe de pias, chuveiros,
não empinar pipas perto de rede elétrica e não ligar vários equipamentos na mesma tomada. E embaixo vocês têm algumas dicas para reduzir o consumo de energia. Evitar abrir a porta da geladeira a todo momento, não deixar a televisão ligada se não houver ninguém assistindo. Ao sair de um cômodo, apague a luz. Mantenha portas e janelas bem fechadas quando o ar-condicionado estiver ligado. Agora no 88 vamos ao exercício número 1. Observe as palavras e complete as frases. Vocês têm aí um retângulo com várias palavras e vocês vão completar as frases. 2. Procure no diagrama as palavras que completam as frases. Procure as palavras, são 6 palavras, e depois vocês completem as frases. E nós já vamos vir com a correção.